enfermeira obstétrica e vou falar com vocês a respeito do pré-natal, sobre a sua importância, fluxos e principais ações. Essa será a nossa aula número 1. A importância do pré-natal. O pré-natal, ele é muito importante para a detecção de doenças de transmissão vertical, permitindo o tratamento precoce. Algumas doenças de transmissão vertical são, por exemplo, sífilis, HIV, malária e zika. O pré-natal também é importante para a detecção de doenças maternas que, se não diagnosticadas e tratadas, podem levar à restrição do crescimento intrauterino, macrosomia fetal, óbito materno e óbito fetal. O pré-natal também é importante para a identificação de malformações congênitas, permitindo cirurgias fetais ou neonatais em tempo hábil. O pré-natal é um dos eixos estratégicos da saúde da mulher. A atenção primária à saúde, a atenção básica, ela é responsável por acompanhar os pré-natais de baixo risco e de risco moderado. Gravidezes estratificadas como de alto risco gestacional ou muito alto risco devem ser acompanhadas pela atenção secundária à saúde. No entanto, neste caso, o acompanhamento fica sendo compartilhado entre a atenção primária e a atenção secundária à saúde. No pré-natal, nós temos o componente odontológico, conhecido como pré-natal odontológico. Esse é um dos indicadores de saúde do Previne, do novo financiamento da atenção primária. Para que a consulta odontológica seja contabilizada como pré-natal odontológico, ela deve ser realizada somente após a primeira consulta de pré-natal, que pode ser realizada pelo médico ou pelo enfermeiro. Nós temos também o pré-natal da parceria. Por que a gente fala parceria e não pré-natal do parceiro? Porque hoje nós temos famílias com várias configurações. Então, o termo mais adequado é parceria. É muito importante que a parceria seja convocada para participar do pré-natal, não apenas para criar vínculo com o bebê que está vindo, mas para que também para essa parceria sejam ofertados os testes rápidos e assim a gente poder quebrar a cadeia de transmissão das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. No pré-natal nós temos alguns exames laboratoriais que são realizados pela gestante e pela parceria, como eu mencionei, e mais adiante eu falarei mais detalhadamente sobre esses exames para vocês. Pelo Ministério da Saúde, está preconizada a realização de apenas uma ultrassonografia durante o pré-natal, mas havendo necessidade de realização de mais de uma ultrassonografia, ela deve ser ofertada e viabilizada para a gestante. A estratificação de risco, ela é contínua e ela é dinâmica. Você estratifica a gestação na primeira consulta de pré-natal, mas ao longo do pré-natal, a cada consulta e a cada contato desta gestante com a equipe de saúde, deve ser avaliado o risco desta gestação. Como eu mencionei anteriormente, se a gestação for estratificada como de baixo risco ou de risco moderado, o acompanhamento vai ser na UBS ou na estratégia saúde da família. Mas se essa gestação for estratificada como de alto risco ou muito alto risco, a gestante deverá ser encaminhada a um ambulatório de pré-natal de alto risco, que já não é mais atenção primária, é atenção secundária à saúde. Mas, como eu mencionei anteriormente, neste caso, o acompanhamento fica sendo compartilhado entre a atenção primária à saúde e a atenção secundária à saúde. No caso de ser identificado, de ser detectado que essa gestante é portadora de hepatite viral do tipo A, ou do tipo A não, desculpa, do tipo B ou tipo C, ou se ela for detectada como uma gestante com toxoplasmose, o ponto de atenção para essa gestante será a Fundação de Medicina Tropical de Manaus. Grávidas vivendo com HIV devem ser acompanhadas no SAE, Serviço de Atenção Especializada,
mas nesse caso a gente brinca, ela não sai do nosso pré-natal da atenção primária à saúde, ela vai para o SAE, mas ela permanece com acompanhamento compartilhado com a APS. E gestantes com lesão de alto grau, suspeita de lesão de alto grau do colo do útero, elas devem ser encaminhadas ao serviço de referência do colo para que seja realizada uma colposcopia e uma biópsia. Confirmado o câncer, ela então deve ser encaminhada à Fundação SECOM. No caso de suspeita de câncer de mama, não há contraindicação para a gestante fazer a mamografia, se for identificada a necessidade de realização deste exame. No caso de ela precisar fazer uma mamografia, ela usará um avental de chumbo, um protetor de chumbo para tireoide e ela poderá fazer o exame. Aqui no estado do Amazonas, nós ainda não temos um serviço diagnóstico da mama. Em Manaus, o fluxo tem funcionado da seguinte maneira. Por ocasião da consulta de pré-natal ou por ocasião da realização do preventivo, é feito o exame clínico das mamas. Se for identificada alguma alteração, é solicitada, dependendo da faixa etária, a ultrassonografia mamária ou a mamografia de rastreamento. Uma vez confirmada que aquela lesão é sugestiva de câncer, nós temos algumas policlínicas em Manaus que não são serviços de diagnóstico de mama, mas que realizam a punção com agulha fina para fazer biópsia daquele nódulo. Confirmado, a paciente é encaminhada à Fundação SECOM. No pré-natal, a gente fomenta, a gente estimula a visita de vinculação à maternidade. Isso não é um luxo para a gestante, é uma visita importante, uma vez que muitas grávidas são primigestas e não conhecem nada da maternidade, nunca passaram pela experiência do parto, e a visita de vinculação, ela propicia que essa gestante tire suas dúvidas acerca do local onde o parto será assistido. Durante a visita de vinculação, o profissional que conduz as grávidas à visita na maternidade, ele fala sobre que documentos ela precisa levar para a maternidade no dia da internação, as roupas que ela precisa levar para si mesma e para o bebê, os materiais de higiene pessoal. É também falado para essa gestante que vai à visita de vinculação quais os sinais de trabalho de parto ativo, todos os direitos que ela tem, como direito a um acompanhante de livre escolha, direito de uma doula, se for o caso, né? Direito a se alimentar durante o trabalho de parto. É falado para ela também a respeito das boas práticas do parto-nascimento, como os métodos não farmacológicos para alívio da dor, que ela pode escolher a posição para parir, dentre outras informações. A gente tem estimulado muito a criação de grupos de gestante no WhatsApp, porque com o advento da pandemia, a gente tem para evitar as aglomerações nas unidades de saúde, e se a grávida precisa tirar alguma dúvida antes do dia da sua próxima consulta de pré-natal, se a unidade de saúde tiver um grupo de WhatsApp das gestantes acompanhadas, fica fácil de ir tirando as dúvidas dessas gestantes ali no grupo. Essa é uma orientação que a gente tem dado como mais uma medida com uma tentativa de dar a melhor assistência ao pré-natal durante a pandemia, evitando os desfechos desfavoráveis. É importante que essa grávida ela seja captada precocemente para o pré-natal. Um dos indicadores do Previne Brasil é que a gestante tenha no mínimo 6 consultas de pré-natal iniciadas até a 20ª semana de gestação. É lógico que quanto mais precocemente ela iniciar o pré-natal, melhor. Se ela iniciar no primeiro trimestre, melhor do que iniciar
na 20ª semana, mas para o Ministério da Saúde está valendo se ela for captada para o pré-natal até a 20ª semana. A gente tem percebido algumas barreiras de acesso para gestantes iniciarem o pré-natal, como, por exemplo, unidades de saúde que exigem o exame beta-HCG para início do pré-natal, ou unidades de saúde que exigem que a grávida tenha uma ultrassom comprovando que está grávida, quando, na verdade, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde é que, em caso de amenorreia, de atraso menstrual superior, igual ou superior a 15 dias, essa grávida ela deve se dirigir à unidade de saúde, onde deve ser ofertado teste rápido para gravidez. E caso ele positive, a orientação é que a grávida já passe em consulta naquele mesmo dia. Se não for possível na mesma hora, deve ser agendada a consulta para o contraturno ou, no máximo, para o dia seguinte, porque as portas das unidades de saúde devem estar abertas para as grávidas, principalmente nesse contexto de epidemia de Covid-19. O teste rápido de gravidez é aquele conhecido como planoteste, aquele exame que é feito na urina, fita teste. E agora eu vou apresentar para vocês o fluxograma do diagnóstico da gestação. Esse fluxograma foi construído pela Câmara Técnica Materno-Infantil do município de Manaus, baseado na linha guia materno-infantil do município de Manaus e no caderno de atenção básica Protocolos de Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde. A novidade desse fluxograma é que a gente incluiu os transgêneros. Quem são os transgêneros? São pessoas que têm uma identidade de gênero que difere do tipo do sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Por exemplo, aquela pessoa que ao nascer foi identificada como sendo do sexo feminino, mas que se vê como homem, se percebe como homem, e então a gente chama de homem transgênero. O sexo dessa pessoa, ao nascer, foi identificado como sexo feminino, mas ela é um homem transgênero porque ela se identifica com o gênero masculino. E embora seja um homem transgênero, ela tem vagina, tem útero e, portanto, pode engravidar. Então, nós colocamos no nosso fluxo: mulher e homem transgênero em idade fértil com suspeita de gravidez, irregularidade menstrual ou manifestações clínicas. Captação para avaliação da equipe de saúde. Se data da última menstruação maior que 12 semanas e presença de BCF, se sim, gestação confirmada, iniciar imediatamente o pré-natal. Do maior que 12 semanas e presença de BCF, não. Se não, teste rápido de gravidez, se atraso menstrual maior ou igual a 15 dias. Se der positivo, gestação confirmada, iniciar imediatamente o pré-natal. Se der negativo, avaliação clínica e investigação diagnóstica, encaminhar para o planejamento sexual e reprodutivo, ofertar e hepatite B. E agora eu vou apresentar para vocês o fluxo do pré-natal. A gestação foi confirmada, então deve ser realizada a escuta qualificada da mulher e homem transgênero, abordar os seus medos, ideias e expectativas. Explicar a rotina do acompanhamento pré-natal, iniciar o pré-natal o mais precocemente possível, ofertar o pré-natal para a parceria sexual, realizar os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. Em seguida, no momento da consulta, realizar a anamnese, exame físico geral e específico, solicitação de exames, prescrever suplementação de ferro e ácido fólico e realizar a estratificação de risco gestacional. Presença de risco gestacional alto? Se sim, encaminhar ao ambulatório de pré-natal de alto risco, vincular a maternidade, manter acompanhamento na atenção básica com a equipe multiprofissional, pré-natal odontológico, visita domiciliar, busca ativa, ações educativas e outras.
de forma individualizada, de acordo com o grau de risco e as necessidades da gestante. Presença de risco gestacional alto? Não. Acompanhamento com a equipe multiprofissional da atenção básica, pré-natal odontológico, vincular à maternidade, visita domiciliar, busca ativa, ações educativas e outros. Concentrar maior cuidado profissional para a gestante de médio risco, porque lembra que eu falei que tanto a gestante estratificada como de baixo risco permanecem com acompanhamento na UBS, na atenção primária à saúde. Quem realiza estratificação de risco? Médico, enfermeiro, cirurgião dentista. Por que o cirurgião dentista? Porque algumas afecções da boca, como por exemplo periodontite grave, podem propiciar a ocorrência de parto prematuro e de baixo peso ao nascer. Vocês percebem que à direita tem um quadro pontilhado, com a moldura pontilhada, onde nós lemos: encaminhar a gestante sua parceria para avaliações com cirurgião dentista, assistente social, pediatra no terceiro trimestre. Lembrando que o encaminhamento para o cirurgião dentista deve ocorrer somente após a primeira consulta de pré-natal, para que a consulta odontológica seja identificada, contabilizada como pré-natal odontológico, que é um dos indicadores do Previne Brasil. A figura da assistente social é muito importante durante o ciclo gravídico puerperal. Ela é uma grande parceira dos médicos e enfermeiros neste acompanhamento pré-natal. Elas podem ajudar na formação de grupos de gestante, naqueles grupos de WhatsApp de gestante, os quais eu já mencionei anteriormente, e elas podem fornecer uma série de orientações para gestantes, aumentando o vínculo da gestante com a equipe de saúde. Vocês devem estar achando curiosa a presença do pediatra aí no fluxo do pré-natal no terceiro trimestre gestacional. Essa é uma novidade no fluxo construído pela Câmara Técnica Materno-Infantil do município de Manaus, uma vez que nós temos pediatras na rede de atenção primária, e a gente achou interessante incluí-los no terceiro trimestre, que a gestante passe numa consulta com o pediatra para avaliação de possíveis riscos infecciosos para o bebê e para que ela também receba orientações sobre amamentação e sobre puericultura, embora essas orientações já devam ter sido ofertadas, disponibilizadas para a gestante durante todo o pré-natal, desde a primeira consulta, pelo médico, pelo enfermeiro, pelos técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Aqui a continuação do fluxo. Deixa eu voltar aqui um slide. O Ministério da Saúde preconiza mínimo de 6 consultas médicas e de enfermagem intercaladas, consultas de pré-natal. Elas devem ser mensais até a 28ª semana, quinzenais da 29ª até a 36ª, semanais da 37ª até a 41ª. 41ª? Sim, pois uma gravidez ela pode durar até 41 semanas e 6 dias. Só é considerado pós-datismo a partir de 42 semanas. No entanto, completadas 41 semanas de gestação, essa gestante deve ser encaminhada à maternidade para uma avaliação. Lembrando que não existe alta do pré-natal. O pré-natal só é concluído na consulta puerperal. Para as gestantes de alto risco, o acompanhamento será na UBS e no ambulatório de pré-natal de alto risco. Qual vai ser a periodicidade dessas consultas na UBS para a gestante estratificada como de alto risco gestacional? As consultas serão mensais até a 34ª semana, quinzenais entre a 35ª e a 38ª semana, semanais a partir da 39ª até o nascimento.
você deve estar se perguntando, por que o intervalo de consultas na UBS para as gestantes estratificadas como de alto risco é maior do que para aquelas estratificadas como de risco baixo e de risco moderado? Ora, perceba que ela já está sendo acompanhada também pelo ambulatório de pré-natal de alto risco. Então, a gente tem que fazer o intervalo um pouquinho maior na UBS, considerando que ela vai estar passando também consulta no ambulatório de pré-natal de alto risco. Em todos os dois casos, tanto para gestantes de risco baixo, risco moderado e risco alto, completadas 41 semanas, elas devem ser encaminhadas à maternidade, como eu já mencionei, para uma avaliação. A gestante deve ser acompanhada até o parto, não deve ser dado alta do pré-natal e devem ser instituídas as ações da primeira semana de saúde integral do binômio mãe e bebê. O porquê da gente priorizar a consulta puerperal na primeira semana de saúde integral, ou seja, nos 7 primeiros dias após a data do parto. A gente prioriza a consulta durante a primeira semana de saúde integral com o intuito de detectar precocemente eventuais infecções puerperais ou infecções neonatais, para que também o tratamento seja instituído oportunamente, evitando óbito, evitando morbimortalidade materna e neonatal. Vocês estão vendo aqui uma observação no rodapé aqui do slide, né? Conforme a avaliação, pode ser necessário encaminhar essa gestante para outros profissionais, além de médico, enfermeiro, cirurgião dentista e assistente social. Ela pode ser, eventualmente, ela pode ter necessidade de ser encaminhada para nutricionista, fisioterapeuta ou psicólogo. E agora nós vamos ver os exames do pré-natal. No primeiro trimestre, nós temos a eletroforese de hemoglobina. Pelo manual do Ministério da Saúde, o Caderno de Atenção Básica, Protocolos de Saúde da Mulher, a eletroforese de hemoglobina deve ser solicitada para todas as gestantes, não apenas para as afrodescendentes ou com histórico familiar de anemia falciforme. Deve ser ofertado esse exame para todas as gestantes. Teste rápido para detecção de hepatite C, teste rápido para detecção de infecção pelo vírus da hepatite B, hemograma, tipagem sanguínea, fator RH, glicemia de jejum, EAS, que é o urina tipo 1, urina comum, urocultura com antibiograma, teste rápido para sífilis, teste não treponêmico para detecção de sífilis, que é o VDRL, teste rápido para HIV, superfície do vírus da hepatite B, HBsAg, pesquisa de anticorpos IgG antitoxoplasma, pesquisa de anticorpos IgM antitoxoplasma e ultrassonografia. Note que não está aí a rubéola, nem o citomegalovírus, nem a herpes. No passado, a gente pedia realmente o TORCH, né? Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes. Atualmente está preconizado apenas a solicitação de IgG e IgM de toxoplasmose. No segundo trimestre, nós temos o teste oral de tolerância à glicose por volta da 24ª à 28ª semana para aquelas gestantes sem história prévia de diabetes. Nós podemos também ofertar no segundo trimestre a citologia oncótica, né, o citopatológico, ou mais conhecido como preventivo. O CUMBS indireto, ele vai ser solicitado a partir da 24ª semana, na 24ª semana, para aquelas gestantes RH negativo. Para as demais gestantes, não há necessidade de solicitação de CUMBS indireto, somente para gestantes RH negativo. Se o CUMBS indireto der positivo, significa que essa gestante foi isoimunizada, ou seja, isoimunização RH é critério para encaminhamento ao ambulatório
pré-natal de alto risco, que aqui, aliás, nem no caso de Manaus, a gente não encaminha para o ambulatório do pré-natal de alto risco, mas para o ponto de atenção na atenção secundária à saúde, que é a Fundação Hemoam. No caso do Cumbis indireto no caso dele dar negativo, será necessário que essa gestante RH negativo tenha o seu Cumbis indireto solicitado mensalmente, até o fim. Se ela não tiver sido isoimunizada, no parto, após o parto, será coletado novamente o Cumbis indireto. Se continuar dando negativo, a maternidade terá 72 horas para fazer a imunoglobulina, conhecida também como Matergam, para evitar problemas na próxima gravidez, como eritroblastose fetal, por exemplo. E agora vamos ver os exames do terceiro trimestre. Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai parceiro, pesquisa de antígeno de superfície do vírus da hepatite B, HBsAg, teste rápido para detecção de infecção pelo vírus da hepatite B, teste rápido para detecção de hepatite C, hemograma, glicemia de jejum, EAS, urocultura com antibiograma, teste rápido para sífilis, teste não treponêmico para detecção de sífilis em gestante, VDRL, sorologia para HIV, pesquisa de anticorpos IgG antitoxoplasma, pesquisa de anticorpos IgM antitoxoplasma. E uma observação: a gota espessa, o exame para a pesquisa de plasmódio, né, o exame da malária. Como o Amazonas é um estado considerado endêmico para a malária, a recomendação do Ministério da Saúde é que seja feito um exame de gota espessa a cada consulta. E agora vamos falar de um assunto extremamente importante na gestação, a imunização. Quais são as vacinas recomendadas para a gestante durante o pré-natal? Vacina contra a hepatite B, 3 doses, a DT, difteria mais o toxoide tetânico. Aí pode haver assim, uma série de combinações. Digamos que ela tenha 2 doses de DT e ela precisa completar o esquema. Ela pode completar o esquema com a DTPA, que é difteria, tétano e pertusse, né, que é a coqueluche anuclear. Ou ela pode ter 3 doses de DT já completas, mas aí será preciso, mesmo ela tendo as 3 doses de DT, fazer a DTPA a partir da 20ª semana de gestação e devendo ser feita essa dose até a 36ª. A DTPA, ela deve ser administrada a cada gestação. Temos também a influenza, né, a vacina contra a influenza, e agora a vacina contra a Covid-19. Eu sugiro aos senhores que leiam a nota técnica número 6 de 2021 da Secovid, Gabi Secovid, Ministério da Saúde, que fala sobre a intercambiabilidade das vacinas. Vamos ler o que está no quadro ao lado do infográfico. Gestantes e puérperas a partir de 18 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 com Pfizer ou Sinovac Butantan. As mulheres que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca e que estejam gestantes ou no puerpério no momento de receberem a segunda dose, deverá ser ofertada preferencialmente a vacina Pfizer. Na ausência desta, a Sinovac Butantan. Então, por favor, a orientação anterior era a orientação anterior do Ministério da Saúde, que aquelas mulheres que tinham recebido a primeira dose de AstraZeneca deveriam esperar o final do puerpério para fazer a segunda dose de AstraZeneca. Mas esta nota que foi disparada pelo Ministério da Saúde, salvo me engano, no dia 22, 23 de julho, traz uma orientação nova, que ela não vai mais esperar para fazer a segunda dose com a AstraZeneca, caso ela tenha feito a primeira dose com a AstraZeneca, mas na data agendada para a segunda dose, ela sendo gestante ou puérpera,
deve receber não mais a AstraZeneca, mesmo que a primeira dose tenha sido de AstraZeneca. Ela deverá receber a Pfizer, preferencialmente, e na ausência dessa, a Coronavac, que é do laboratório Sinovac Butantan. Então, leiam essa nota e estejam atualizados. Por favor, orientem as pessoas da sala de vacina, os profissionais da sala de vacina, que grávida e gestante devem ser vacinadas contra a Covid-19. Não há nenhuma contraindicação para essa imunização das gestantes e das puérperas com a vacina contra a Covid-19. Orientem que nutrizes, mulheres que estão amamentando, podem e devem receber a vacina contra a Covid-19. Não há nenhuma contraindicação. E agora vamos falar um pouquinho sobre estratificação de risco gestacional. Existe uma diferença ou não entre classificação de risco e estratificação de risco? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, já conseguiram pensar se há ou não diferença entre classificação de risco e estratificação de risco? Acertou quem disse que há, porque de fato há. Classificação de risco tem mais a ver com o tempo de atendimento da gestante, da usuária do SUS. É o que acontece nas maternidades, onde a gente trabalha com o acolhimento e classificação de risco. As gestantes, elas são classificadas de acordo com os sinais e sintomas que apresentam por cores como vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. O vermelho é atendimento imediato. E o azul é atendimento que pode esperar 3 horas ou mais. São atendimentos que deveriam estar ocorrendo na UBS, mas que por algum motivo foram parar lá na maternidade. Já a estratificação de risco tem a ver com a condição de risco que essa gestante apresenta, ou as condições de risco que ela possa apresentar, e o ponto de atenção dessa gestante nas redes assistenciais à saúde. Para vocês saberem quais critérios para encaminhamento ao ambulatório de pré-natal de alto risco, que pertence ao Estado, pertence à Secretaria de Estado de Saúde, SES Amazonas, vocês podem estar entrando neste site, que aparece na coluna da esquerda, na primeira quadrícula. Esse é o site para acessar o complexo regulador. http://regulação.saude.am.gov.br/8080/. Entrando nesse site, você consegue acessar o manual, cuja figura está à direita da tela, que é o Protocolo de Acesso às Consultas e Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade. Lendo este protocolo, você vai saber quais são as condições de saúde da gestante que fazem com que seja mandatório o encaminhamento dela para um ambulatório de pré-natal de alto risco. Existem algumas condições de risco da gestação que são condições de alto risco, mas que não necessariamente estas condições serão acompanhadas no ambulatório de pré-natal de alto risco. Por exemplo, sífilis é uma doença que faz com que essa gestação seja estratificada como de alto risco. No entanto, o ponto de atenção será na unidade básica de saúde, porque a atenção primária à saúde, ou a atenção básica da saúde, ela tem o medicamento usado para tratamento da sífilis, que é a penicilina benzatina. O ponto de atenção é na própria atenção básica. Tuberculose é uma doença também que, se for detectada na gestante, estratifica essa gestação de alto risco, mas o ponto de atenção será na UBS, na atenção básica. Hanseníase, também, se a gestante tiver hanseníase, ela é estratificada como de alto risco, mas o ponto de atenção será a unidade básica de saúde.
Gestante vivendo com HIV, eu comentei para vocês que ela é atendida no SAI, Serviço de Atenção Especializada, porque é uma condição de alto risco, mas o acompanhamento continua compartilhado com a UBS. Imunização RH, anemia falciforme, aqui em Manaus, nós encaminhamos para a Fundação Hemoan, mas o acompanhamento continua sendo compartilhado com a atenção primária. Lesão de alto grau do colo do útero, nós encaminhamos para os serviços de referência em colo do útero. Aqui em Manaus nós temos a Policlínica Castelo Branco, que é da Prefeitura, a Policlínica Gilberto Mestre, que é do Estado, a Policlínica Codajás, que é do Estado, a Policlínica João dos Santo Braga, que é do Estado, e a Policlínica Conte Teles, que é da Prefeitura, onde nós ofertamos ali para gestantes identificadas com lesão de alto grau, a colposcopia e a biópsia. Em caso de gestantes com câncer, o ponto de atenção vai ser a Fundação SECOM. Mas, como eu já mencionei, toda vez que a gente encaminha a gestante para um serviço de maior densidade tecnológica, o cuidado continua sendo compartilhado com a gente, com a atenção primária, com a UBS, com as equipes de saúde da família, com as equipes de atenção básica. Gestantes com hipertensão, diabetes, com história de prematuridade em gravidezes anteriores, obesas, mórbidas, com gestação múltipla, são condições que estratificam essa gestação como de alto risco. E elas devem ser encaminhadas a um ambulatório de pré-natal de alto risco. Aqui em Manaus, nós temos a Policlínica Codajás, que tem um ambulatório de pré-natal de alto risco, o ambulatório de pré-natal de alto risco da maternidade Naziradal, que é do Estado, e o ambulatório de pré-natal de alto risco, o ambulatório Araújo Lima, da Universidade Federal do Amazonas, né, do curso de medicina da Universidade Federal do Amazonas. Gente, só lembrando um ponto extremamente importante. Gestante com Covid-19 ou pós-Covid-19 não é critério para encaminhamento ao ambulatório de pré-natal de alto risco. Se ela estiver com um quadro leve, ela vai ser atendida na atenção básica. Se ela apresentar quadro moderado ou grave, ela deve ser encaminhada para um serviço de urgência e emergência. No caso de gestante, pode ser tanto a maternidade de referência para COVID, como um SPA, né, para atendimento ali dos casos moderados e graves de COVID. Ela só será encaminhada pós-Covid-19 para o ambulatório de pré-natal de alto risco se após essa Covid ela apresentar alguma doença ou alguma condição que seja critério para encaminhamento do ambulatório de pré-natal de alto risco. Como eu estou falando para os profissionais do interior também, do interior do estado do Amazonas, são provavelmente profissionais da estratégia saúde da família, que realizam visitas domiciliares. E o que a gente deve observar na visita domiciliar à gestante? Em tempos de pandemia, devemos observar presença de sinais e sintomas de síndrome gripal, tosse, dor de garganta ou coriza, febre, calafrios, mialgia, fadiga, cefaleia. De acordo com a nota técnica número 6/2020 da COSMO, CGCIVI, DAPS, SAPS, Ministério da Saúde, as gestantes que apresentarem síndrome gripal deverão ter seus procedimentos eletivos, consultas e exames de rotina adiados em 14 dias e, quando necessário, serem atendidas em local isolado das demais pacientes. A gestante procurou a unidade de saúde porque estava com síndrome gripal. Ela vai ser, se ela tiver com até 48 horas de sintomas, vai ser prescrito Tamiflu,
não porque Tamiflu seja medicamento para tratamento de Covid, mas como ela está com síndrome gripal e a gente, naquele momento, ainda não sabe se ela está realmente com Covid ou se ela está com H1N1, então, se ela tiver até 48 horas de sintomas, pode ser feito Tamiflu de forma presuntiva, até que esse diagnóstico seja fechado, se é Covid ou se é H1N1. E então, ela vai ficar em isolamento domiciliar por 14 dias, só retornando ao pré-natal após esses 14 dias. Mas se dentro desses 14 dias ela precisar de algum atendimento, ela deve ser propiciado, deve ser viabilizado para esta paciente um atendimento em local isolado na UBS, ou mesmo uma visita domiciliar com os profissionais devidamente paramentados, observando todas as medidas de precaução para a prevenção da Covid-19. Para as que apresentarem sinais de gravidade, será acionado, aqui no caso de Manaus, o SAMU, para encaminhar a rede de urgência e emergência do Estado. A gente nunca deve liberar uma paciente da UBS que esteja com um quadro moderado e grave de Covid para que ela, por conta própria, vá procurar o atendimento na rede de urgência e emergência. Porque se acontece alguma coisa com aquela paciente durante o trajeto dela, da UBS ao serviço de urgência e emergência, isso vai ser responsabilidade nossa. Então, deve ser garantida uma transferência segura dessa gestante que está na UBS, com Covid, que está apresentando quadro moderado e grave, deve ser ofertado, ela deve ser propiciado para ela, deve ser garantido para ela um transporte seguro até a rede de urgência e emergência. O que mais que a gente pode observar na visita domiciliar? Se essa paciente está com dor ou ardor a urinar, acompanhada ou não de dor lombar. Nesse caso, a gente vai suspeitar de infecção do trato urinário. Então, o profissional pode tratar a paciente com antibiótico terapia. Após os 7 a 10 dias após o tratamento, deve ser solicitado um exame de urina e uma urocultura. Porque caso o antibiótico que tenha sido utilizado não tenha a bactéria que estava causando aquela infecção, não seja sensível a ele, com essa urocultura a gente vai saber se a infecção foi tratada, e se não foi, a gente vai saber qual é o agente etiológico causador dessa infecção do trato urinário, e aqui o antibiótico ele é sensível. Lembrando que o EAS e a urocultura são exames que devem ser solicitados para a paciente, mesmo que ela esteja assintomática para a infecção urinária, na primeira consulta de pré-natal e no terceiro trimestre. Aqui, nesse caso de tratar a paciente sem o exame, eu estou falando de uma paciente que foi ao nosso consultório ou que a gente foi realizar uma visita domiciliar para essa paciente, para essa gestante, e ela estava ali com dor, com ardor a urinar, com polaciúria, com estrangúria, com dor lombar. Então, nesse caso, eu já trato, mas como eu estou tratando sem saber qual é o agente etiológico, eu tenho que, no final do tratamento, solicitar um EAS, solicitar uma urocultura, porque caso o antibiótico não tenha sido capaz de debelar essa infecção, com a urocultura com antibiograma, eu vou saber qual é o agente etiológico que está causando a infecção, e aqui o antibiótico, ele é sensível. Lembrando que a partir de 3 episódios de infecção do trato urinário na gestação, já é uma condição de alto risco, tá? Tem que ser encaminhado ao ambulatório de pré-natal de alto risco. A paciente comparece para consulta, ou você vai ao domicílio dela e ela está com dor de cabeça, tontura, visão embaçada, está vendo pontinhos luminosos, está com náuseas, com dor na parte inicial do estômago, com epigastralgia.
E os pontinhos luminosos são os escotomas. O que a gente pode suspeitar? Que ela pode estar fazendo um quadro de pré-eclâmpsia ou um pico hipertensivo. Se essa gravidez for superior a 20 semanas, a gente vai desconfiar aí de SEG, né, das síndromes hipertensivas específicas da gestação. E, nesse caso, a gente vai verificar a pressão dela, se confirmada a alteração grave da pressão, junto com esses sintomas, ela tem que ser encaminhada à maternidade. Aqui em Manaus, nós temos disponíveis nas unidades básicas de saúde o teste rápido de proteinúria, porque, nesse caso, você poderia fazer um teste rápido de proteinúria, aquele com a urina, que usa a urina e a fita teste. Se der positiva para a proteinúria, né? Se ela estiver tendo proteinúria e estiver com todos esses sintomas que eu mencionei e a pressão elevada, é pré-eclâmpsia, se for uma gravidez maior ou igual a 20 semanas. O que mais a gente pode observar na visita domiciliar? Se essa gestante está tendo ganho de peso persistente e inadequado, porque mesmo que ela não esteja tendo alteração da PA, mas se ela está tendo um ganho ponderal persistente e inadequado, isso pode sinalizar que ela pode estar fazendo, sim, um quadro de pré-eclâmpsia. Então, no caso dessa paciente, se tiver o teste rápido de proteinúria, faz. Se tiver possibilidade de solicitar a proteinúria sérica, o exame de proteinúria sem ser o teste rápido, solicita. E tem que agendar consulta com intervalos menores, orientar controle semanal do peso, orientar exercícios de baixo impacto, orientar aferição diária de PA. Edema, inchaço, a gente também tem que estar observando na gestante e, em caso de ela estar apresentando, orientar controle semanal de peso, orientar aferição diária de pressão arterial. Na visita, a gente também pode estar observando se essa gestante apresenta sinais de desnutrição, cansaço e falta de energia, demora para se recuperar de infecções, diarreia persistente, demora na cicatrização de feridas, dificuldade para se manter aquecida. Lembrando que algumas doenças também cursam com cansaço, com falta de energia, dificuldade para se manter aquecido, como, por exemplo, a anemia, né, a anemia mais grave, e também, gente, não podemos esquecer do hipotiroidismo. Às vezes, esses sintomas que parecem ser de anemia podem ser de hipotiroidismo, que tem repercussões bem deletérias para o feto. Então, nesse caso, a gente pode, no caso da paciente estar apresentando esse quadro aí que eu mencionei, a gente pode pedir o hemograma e o esteroide também, para fazer diagnóstico diferencial. A gente deve orientar também as gestantes quanto à alimentação. Devemos orientá-las a beberem bastante água, 3 litros por dia, evitar a ingestão de guaraná e refrigerante. Guaraná, refrigerante, eles têm um alto teor de sódio e de açúcar, e isso vai fazer muito mal, não só para a mãe, mas para o feto também. Devemos orientá-las a comer alimentos de alto valor nutritivo, evitar lanches tipo x-salada, cachorro-quente. Devemos orientá-las que elas devem se alimentar com alimentos que tenham alto valor nutritivo, como peixes, carnes branca, vermelha, né? As castanhas, eu sei que elas são caras, mesmo para a gente aqui no Amazonas, não deveria ser, né? Mas as castanhas, elas são alimentos de alto valor nutritivo. E a gente deve orientar também que se ela juntar uma leguminosa, como por exemplo o feijão, e uma gramínea, como por exemplo o arroz, ela já tem
todos os aminoácidos essenciais. Mesmo que ela não consiga ter uma proteína animal em todas as refeições, se ela tiver feijão e arroz, ela já tem ali todos os aminoácidos essenciais. Se o arroz pudesse ser integral, melhor ainda, né? Mas mesmo o arroz branco, junto com o feijão, ele já fornece todos os aminoácidos essenciais. E em vez de comer pão, vamos orientá-las a comer os tubérculos regionais, como o cará, a batata doce, que vão fornecer energia para essa gestante e, se combinados com outros alimentos de forma adequada, eles engordam menos do que quando a gente ingere pão, né? Então, vamos fazer essas orientações que são muito importantes, não só para a saúde materna, mas para a saúde fetal também. Devemos orientar também quanto ao uso de filtro solar para evitar os cloasmas gravídicos e o uso de repelente mosquiteiro para evitar zika e malária. Lembrando que tanto zika como malária são doenças de transmissão vertical. A zika pode causar uma série de alterações neurológicas no feto, inclusive microcefalia, e a malária, muitas vezes, o que pode acontecer é que se a malária não foi diagnosticada na gestação, quando esse bebê nasce e começa a apresentar icterícia e alguns outros sinais, os pediatras às vezes pensam que ele está fazendo quadro de sepse neonatal, quando na verdade pode ser uma malária congênita. Então, só lembrando mais uma vez, vamos solicitar a gota espessa a cada consulta de pré-natal, registrar o resultado na caderneta de pré-natal, se for identificada a malária, fazer o tratamento que é compatível com a gestação, registrar na caderneta para que quando essa mulher interne para ter o bebê, o pediatra possa visualizar ali na caderneta da gestante que houve um tratamento para malária e assim ele poder ter um olhar diferenciado para o bebê e até solicitar exames para descobrir se ele não tem malária congênita. E eu não poderia deixar de falar do registro no pré-natal. Deve-se preencher os dados pessoais da gestante, constantes na caderneta, bem como especificar a unidade de saúde que faz o acompanhamento pré-natal. Os espaços da caderneta reservados para registro das consultas devem ser preenchidos minuciosamente, com todas as informações, altura uterina, idade gestacional, batimentos cardiofetais, aqueles gráficos do ganho de peso da gestante, da altura uterina, todos devem ser preenchidos. Os resultados de exame precisam ser preenchidos nos campos específicos, anotando-se inclusive a data de sua realização. O resultado de eletroforese de hemoglobina, ele possui um local próprio para registro na caderneta, assim como o resultado do exame de malária também tem um lugar próprio para registro na caderneta. Todo tratamento instituído deve ser registrado, principalmente se for um tratamento para sífilis, para malária, tratamento para tuberculose, tudo deve ser criteriosamente registrado. É importante perguntar à grávida se ela deseja inserir o dispositivo intrauterino DIU no pós-parto imediato e, após, registrar seu desejo expresso no campo próprio para tal informação na caderneta. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. À esquerda, a linha guia de atenção à saúde materno-infantil do município de Manaus, que está disponível na internet. O caderno de atenção básica, o protocolo de saúde da mulher, né, da atenção básica, do Ministério da Saúde, esse com a capinha lilás. E, gente, super recomendo, vocês têm que ler, se não leram, tem que ler hoje ainda, tem que virar livro de cabeceira, a nota informativa número 13 do Ministério da Saúde, que é o Manual de Recomendações para Assistência à Gestante e Puérpera frente à pandemia de Covid-19. Leitura obrigatória.
para todos os profissionais de saúde. Eu não preparei nenhum slide relativo ao que eu vou mencionar agora para vocês, mas acabei de lembrar que é super importante a gente conhecer quais os prazos certos para usar determinado exame laboratorial, né, para apoio diagnóstico, para diagnóstico da Covid-19. Então, o teste de biologia molecular, o RT-qPCR, ele é ideal que ele seja realizado entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas. Os testes sorológicos, aqueles testes rápidos com IgG e IgM, eles devem ser oferecidos, devem ser disponibilizados para o usuário a partir do 8º dia do início dos primeiros sintomas. E o teste de antígeno, para identificação de antígenos, ele deve ser realizado do 1º ao 5º dia do início dos sintomas, né? 1º ao 5º dia de sintomas. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí está o meu contato e o meu Gmail. E sempre que possível, tão logo eu consiga, eu vou responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada.